pessoal, eu sou o professor Tiago Vieira de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação. E hoje a gente vai analisar um poema muito especial e muito específico de Augusto dos Anjos. E é importante deixar claro que o poema Autotranscendente não está no Eu, não está em outras poesias e em nenhuma outra publicação de Augusto dos Anjos. Esse poema foi escrito em setembro de 2022. Sim, em setembro de 2022, em resposta a um trabalho produzido por um estudante da educação em prisões do estado da Paraíba, que não vai ser identificado, para o Festival Arte em Cena 2022, cujo tema é Augusto Presente, Avatares do Eu no Metaverso Criativo. A gente vai abrir essa nossa aula com um vídeo do estudante falando da produção dele para o festival. É a fala desse aluno que dá sentido ao poema Resposta de Augusto. O vídeo vai estar levemente desfocado e com a voz levemente alterada. Em seguida, a gente vai apresentar o poema Resposta Autotranscendente, que é um soneto de autoria de um avatar do eu que se projeta como o próprio Augusto dos Anjos em 2022. Então, vamos nessa! O que me levou a escrever esse relato de infância, onde eu escrevo sobre o pé de groselha, fazendo relação com o poema Debaixo do Tamarindo de Augusto dos Anjos, foi justamente por se tratar de uma planta que produz uma fruta azeda. Logo lembrei-me do pé de groselha e da minha infância. A diferença entre o poema de Augusto dos Anjos, Debaixo do Tamarindo, e o meu relato é que ele tinha o pé de tamarindo como um amigo e confidente, e eu tinha o pé de groselha como um inimigo bem presente em minha vida. E é isso aí, pessoal. Depois desse relato, nesse vídeo do nosso estudante, vamos, enfim, ao poema de Augusto dos Anjos, Autotranscendente. Aventura foi o pé de tamarindo, sem espinho e com nuances de obrigado, que jamais fere em sua copa o abrigado, nem profana o coração percutindo. Sob o amplo agasalho desse véu infindo, não avalia o revés ultrapassado. Ante o acaso, nascer branco, abastado, não se conquista o destino a que brindo. E a ti, amigo, cujo plasma na artéria carrega a mesma infecção por bactéria, saúde o mal inexorável da memória. Quanto à farpa afiada da groselha, deixa ao verme o roer de tua miséria. Cede à vida a homenagem de tua história. Augusto dos Anjos, João Pessoa, setembro de 2022. E é isso aí, pessoal. Considerando o vídeo e o soneto, vamos começar a análise verso a verso do poema. Vamos nessa! Aventura foi o pé de tamarindo. Ventura é sinônimo de boa sorte. E o sentido desse verso inicial é algo como: a minha sorte foi eu ter tido um pé de tamarindo na minha infância, na minha juventude, um local em que eu pude brincar, um local em que eu pude aprender com meu pai, em que eu pude ler, em que eu pude descansar, em que eu pude escrever. E aí, logo na abertura do poema, o eu lírico faz uma referência direta a Augusto dos Anjos. E vamos seguir. Aventura foi o pé de tamarindo, sem espinho e com nuances de obrigado. A palavra nuances significa gradações, tonalidades, pequenas diferenças. A palavra obrigado tem o sentido aí de gratidão. Então, as nuances de obrigado são vários tipos de gratidão, são inúmeros tipos de gratidão, ou seja, é uma gratidão profunda, nuances de obrigado, nuances de gratidão, uma profunda gratidão. E dessa forma, o tamarindeiro, o pé de tamarindo, se apresentava como um local aconchegante, um local confortável, né, que inspira a gratidão desse eu lírico. Aventura foi o pé de tamarindo, sem espinho e com nuances de obrigado, que jamais fere em sua copa o abrigado. A copa é a parte de cima da árvore, é a parte em que ficam as suas folhas, né? É a parte superior dos ramos da árvore.
Abrigado é aquele que se refugia embaixo da copa dessa árvore para se proteger do sol, da chuva, etc. Então, o sentido desse verso, que jamais ferem sua copa o abrigado, é o tamarindeiro e tudo aquilo que ele representa é um porto seguro, receptivo, sossegado, protegido, que acolhe quem nele se refugia, que jamais fere em sua copa o abrigado. E vamos retomar para seguir. Aventura foi o pé de tamarindo, sem espinho e com nuances de obrigado, que jamais fere em sua copa o abrigado, nem profana o coração percutindo. E aí, trazendo o sentido das palavras do verso, profanar é sinônimo de desonrar, de ofender, e percutir é sinônimo de bater, de soar. Então, nem profana o coração percutindo, o sentido é nem se opõe à vida. Então, esse coração percutindo é a representação metafórica daquilo que é mais importante no ser humano, da própria vida do ser humano. E o que o verso apresenta? O tamarindeiro e tudo que ele representa não é somente um local seguro e aconchegante, mas é, sobretudo, um ambiente que respeita profundamente a natureza, o pensamento e o desenvolvimento da criança, que é, em grande parte, um conjunto de emoções que está em evolução. Dessa forma, é uma grande sorte, uma grande ventura ter o privilégio de ter sido criado sob a copa do tamarindeiro. E vamos retomar aí o primeiro quarteto para a gente poder prosseguir. Aventura foi o pé de tamarindo, sem espinho e com nuances de obrigado, que jamais fere em sua copa o abrigado, nem profana o coração percutindo, sob o amplo agasalho desse véu infindo. E vamos aí aos sentidos das palavras para a gente poder compreender o sentido do verso. Amplo significa grande, vasto. Agasalho tem o sentido aí de proteção. O véu é uma figura de linguagem para a copa da árvore. E infindo significa infinito, aquilo que não tem fim, aquilo que é interminável. Além do mais, a expressão amplo agasalho é uma clara referência ao poema Debaixo do Tamarindo, de Augusto dos Anjos, que está lá no Eu, ao verso hoje, esta árvore de amplos agasalhos. Bom, e véu infindo, ou seja, aquela copa gigante da árvore, aquela copa infinita, é a visão da criança observando a copa do tamarindeiro, que parece, obviamente, muito maior do que ela realmente é. O sentido desse verso, de sob o amplo agasalho desse véu infindo, o sentido é algo como: sob a grande proteção de tudo de bom que eu tive a oportunidade de viver em minha infância, sob essa grande proteção, sob o amplo agasalho desse véu infindo, não há valia ou revés ultrapassado. A palavra valia tem sentido de valor, importância, tem sentido de mérito. A palavra revés, por sua vez, é sinônima de problema, dificuldade, de adversidade. Ultrapassado é sinônimo de vencido, transposto, superado. Então o eu lírico declara que, sob o amplo agasalho desse véu infindo, não há valia ou revés ultrapassado. Por ter tido tanta proteção, tanta sorte, o bom êxito na vida dele acaba não tendo assim tanto mérito, tanta importância, Não há valia. Para alguém que teve tanto acolhimento, tanto amparo, tanto incentivo, é como se não houvesse problemas a serem superados, problemas a serem vencidos. Não há revés ultrapassado. Retomando para prosseguir. Sob o amplo agasalho desse véu infindo, não há valia ou revés ultrapassado. Ante o acaso nascer branco, abastado? Bom, ante tem o mesmo sentido de diante de, ou considerando, ou seja, diante do acaso, considerando o acaso, Acaso, por sua vez, tem sentido de boa sorte. Seria um sinônimo para a palavra ventura, que abre o soneto. Abastado significa privilegiado, próspero, rico. Então o sentido do verso é algo como:
Diante da sorte de ter nascido branco, abastado, ou seja, de ter nascido em berço de ouro, de ter nascido privilegiado, com muito mais oportunidades que a grande maioria das pessoas da sua época, em um contexto em que a escravidão ainda era plenamente instituída. A gente está falando aí de 1884, né? 4 anos antes da abolição da escravatura. E aí o eu lírico declara: sob o amplo agasalho desse véu infindo, não avalia o revés ultrapassado. Ante o acaso, nascer branco, abastado, não se conquista o destino aqui brindo. Bom, destino tem sentido de êxito, de sucesso, de bom resultado. Brindar tem sentido de homenagear, de celebrar. Bom, então analisando o sentido do verso, o eu lírico não brinda ao seu próprio destino, ele não celebra o seu próprio destino. Ele já nasceu, de certa forma, predestinado a um bom resultado, ou seja, o destino dele não é uma conquista pessoal. E dessa forma, o eu lírico se refere propriamente ao destino daquele que não teve a mesma sorte que ele, a sorte de ter nascido branco, abastado, de ter tido aí todas as oportunidades de se desenvolver como ele, com tranquilidade, com afeto, incluindo aí o privilégio, né, entre aspas, de ter nascido branco numa sociedade ainda escravocrata. Então o eu lírico se refere justamente àqueles que precisam enfrentar as provas, as dificuldades da vida desde muito cedo para conseguir conquistar o seu destino. Ele se refere àqueles que não nascem com o destino pronto. Ele se refere àqueles que lutam, àqueles que tropeçam, àqueles que vencem. E vamos retomar o poema para poder seguir. A ventura foi o pé de tamarindo, sem espinho e com nuances de obrigado, que jamais fere em sua copa o abrigado, nem profana o coração percutindo. Sob o amplo agasalho desse véu infindo, não avalia o revés ultrapassado. Ante o acaso, nascer branco, abastado, não se conquista o destino aqui brindo. E a ti, amigo, cujo plasma na artéria carrega a mesma infecção por bactéria. E vamos seguindo com a nossa análise. Nesse momento, o eu lírico se dirige ao seu interlocutor, se dirige ao leitor do poema. E a ti, amigo, e ele prossegue, cujo plasma na artéria, reparem que a expressão plasma na artéria é uma metáfora para sangue. E ele continua. E a ti, amigo, cujo plasma na artéria carrega a mesma infecção por bactéria, a expressão mesma infecção por bactéria indica que o eu lírico propõe que ele e o interlocutor, que o leitor do poema, têm o mesmo sangue, que eles são iguais. O sentido do verso é: e a você, amigo, que tem o mesmo sangue que eu, que é humano como eu, é uma clara declaração de que as diferenças econômicas e os contextos sociais não diferenciam o eu lírico do interlocutor como seres humanos que são. E a ti, amigo, cujo plasma na artéria carrega a mesma infecção por bactéria, ou seja, a mesma infecção por bactéria que eu carrego. E ele continua, saúdo o mal inexorável da memória. Bom, inexorável é sinônimo de inevitável, insensível, rígido. E memória tem o sentido aí de lembranças, né? E como o poema se refere a um mal inexorável da memória, o sentido aí de memória é de lembranças ruins. Saúdo o mal inexorável, inevitável da memória. Então, qual é o sentido? Depois de reconhecer e de evidenciar aquilo que atesta que os seres humanos são iguais, o eu lírico celebra a propriedade humana da memória, de poder lembrar do próprio passado, de acumular experiências que fazem o ser humano se tornar aquilo que ele é, que fazem o homem se aprimorar, evoluir, embora muitas vezes as lembranças também possam trazer sentimentos de dor. E aí o eu lírico declara, e a ti, amigo, cujo plasma na artéria carrega a mesma infecção por bactéria, saúdo o mal inexorável da memória. E o poema segue para o seu desfecho.
Quanto à farpa afiada da groselha, então, ainda se direcionando ao interlocutor, o eu lírico inicia o seu aconselhamento. A groselha aí é uma metonímia, é uma figura de linguagem que representa o pé de groselha ou a groselheira. Então o sentido é quanto à farpa afiada da groselheira, quanto à farpa afiada do pé de groselha. E aí na tela vocês têm uma imagem de um galho de pé de groselha. Repare aí com atenção como é que ele é. A gente pode perceber que existem dois motivos para referência à groselheira. O primeiro motivo é que o pé de groselha ele é extremamente espinhoso. O segundo motivo é que no início do século XX não existia a referência da groselha como um refresco açucarado como a gente tem hoje. A groselha ela era simplesmente uma fruta muito azeda, muito ácida. Então o pé de groselha é extremamente espinhoso e o fruto que esse pé de groselha oferece é muito azedo. O sentido do verso quanto à farpa afiada da groselha é quanto às dificuldades, quanto aos problemas, quanto a todas as experiências ruins que você enfrentou na sua infância, na sua juventude, quanto à farpa afiada da groselha. E o poema segue para o seu desfecho. Quanto à farpa afiada da groselha, deixa ao verme o roer de tua miséria. Ou seja, deixa o roer de tua miséria ao verme. O verme é uma metáfora para a morte. O roer, ele tem sentido de decompor, de resolução. A miséria simboliza aí todas as lembranças ruins que fazem mal para o interlocutor. O sentido do verso deixa ao verme o roer de tua miséria é algo como não perca sua vida rememorando, relembrando, carregando o peso das dificuldades que você passou para se tornar quem você é. Deixa o passado no passado, não gaste a sua vida carregando mágoas, deixa ao verme o roer de tua miséria. Reparem aí o que oferece o último verso do nosso poema. Deixando para trás o peso das memórias que causam dor, o eu lírico finaliza o conselho e o poema. Deixa a humanidade, a sociedade, cede à vida, não o peso da dor que você carrega, mas a sua própria história de vida, as boas coisas que estão por vir, os sonhos que ainda vão se realizar, que vão ser a própria homenagem que você vai prestar à história. Tenha esperança, cede a vida à homenagem de tua história. Em resumo, esses dois últimos versos, deixa ao verme o roer de tua miséria, cede a vida à homenagem de tua história. Esses dois últimos versos trazem a seguinte ideia: deixa para trás as coisas ruins que te fazem mal e transforma a tua própria existência em uma homenagem à vida. E para finalizar, vamos falar sobre o título do poema, Autotranscendente. O título do poema faz referência justamente ao conselho final do eu lírico. Deixa ao verme o roer de tua miséria, cede a vida à homenagem de tua história. Ou seja, supera-te a ti mesmo, deixa para trás as coisas ruins que te fazem mal e transforma a tua própria existência em uma homenagem à vida. Bom, e agora conhecendo um pouco melhor as palavras e as ideias dos versos, vamos reler o poema Autotranscendente, de Augusto dos Anjos. Autotranscendente. A aventura foi o pé de tamarindo, sem espinho e com nuances de obrigado, que jamais fere em sua copa o abrigado, nem profana o coração percutindo. Sob o amplo agasalho desse véu infindo, não avalia o revés ultrapassado. Ante o acaso, nascer branco, abastado, não se conquista o destino a que brindo. E a ti, amigo, cujo plasma na artéria carrega a mesma infecção por bactéria, saúde o mal inexorável da memória. Quanto à farpa afiada da groselha, deixa ao verme o roer de tua miséria, cede a vida à homenagem de tua história. Augusto dos Anjos, João Pessoa, setembro de 2022. E é isso aí, pessoal. Esse foi Autotranscendente. E agora uma mensagem muito importante para que não haja confusão sobre o nosso poema.
O poema Autotranscendente foi escrito por mim em 17 de setembro de 2022. Ao longo desse ano, eu venho interpretando cenicamente o Augusto dos Anjos em escolas da rede estadual da Paraíba e em cadeias, em penitenciários e presídios do estado da Paraíba que têm estudantes participantes do Festival Arte em Cena. Então, o poema Autotranscendente é de Augusto dos Anjos, considerando os avatares do eu no metaverso criativo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento, dessa análise literária. Eu sou o professor Tiago Vieira, de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação, e a gente se encontra numa próxima aula. Um abraço e valeu!